isso aí, pessoal. A gente ouviu aí cada palestrante, passando cada característica, né, de cada geração. Isso é importantíssimo. Agora nós vamos fazer um pequeno debate aqui, para a gente estar trabalhando em cima de tudo isso que foi apresentado, porque não adianta só a gente apresentar aqui as características e tal, tudo isso é muito interessante, importante, mas agora vamos para a aplicação. Como é que eu posso, então, conectar as gerações? Como é que eu posso eliminar conflitos desnecessários pela falta de conhecimento de tudo isso que foi passado aqui? E agora nós queremos a sua participação, ok? Continua compartilhando aí, vai insistindo com os seus contatos, com seus familiares, com seus amigos. Essa parte aqui vai ser tão importante quanto a que nós tivemos até agora. Como eu disse, agora nós vamos para a aplicação. Até agora nós passamos a parte teórica, né? Agora nós vamos para a aplicação. Como que eu trabalho isso na realidade da minha família, no dia a dia, procurando, como eu disse, eliminar, mas se não eliminar totalmente, mas pelo menos minimizar, diminuir os conflitos. Eu separei aqui 4 coisas que são importantes para essa conexão das gerações. E nós vamos trabalhar essas 4. Uma delas eu vou falar mais aqui, assim, sozinho. Eu vou estar apresentando para vocês. E as outras 3 nós vamos aqui discutir. E nós queremos a participação de cada um de vocês. Bom, 4 coisas são importantes. Primeiro, aproveitar o que cada geração tem de bom. Porque o Edson até acabou de falar, por último aqui, cada geração tem os seus problemas, mas cada geração tem também as suas virtudes, as suas qualidades, né? O que faltou em uma, outra tem. E aquilo que é ruim, que foi ruim, deve ser eliminado, tá? Então, o que nós podemos aproveitar em cada geração? O que elas têm de bom, que devem ser mantido para a manutenção da família? Porque qual que é o nosso alvo aqui? Qual é o nosso objetivo? A família. A família é constituída por gerações. Vocês que estão nos assistindo aí, nós temos aí Baby Boomers, nós temos aí geração X, geração Y, geração Z e geração Alpha. As 5 gerações, às vezes, presentes na mesma família. Se não tem as 5, tem 3 delas, enfim. Tá? Então, no mínimo, tem 2. No mínimo, tem duas gerações aí. Se tiver pais e filhos, já são 2 gerações, ok? Muito bem, então, a primeira coisa é o que cada geração tem de bom a oferecer para o melhor convívio familiar. Segundo ponto, diferenciar individualismo de individualidade. É isso que eu vou falar, eu vou estar apresentando essa diferença. O terceiro ponto é o que é essencial, o que não pode faltar de jeito nenhum na família. Cada um deles vai apresentar um item e nós queremos a participação de vocês também, porque de repente o que nós vamos falar aqui vai concordar, né, com muitos aí, mas de repente você traz alguma coisa interessante. Então vai pensando aí, o que não pode faltar para uma família ser feliz, para uma família viver bem. Vai pensando aí para você participar com a gente, tá bom? E o quarto ponto é não abrir mão de princípios bíblicos. Não abrir mão de princípios bíblicos na família, porque eles são atemporais. O que é uma coisa atemporal? Que não se limita ao tempo, que está além do tempo. E a Bíblia, ela é atemporal. A Bíblia é para a geração Baby Boomer, a Bíblia é para a geração X, para a geração Y, para a geração Z, para a geração Alfa e para outra geração que vier depois da geração Alfa, se Jesus não vier até lá, né? Porque, de acordo com o diácono Josias, ele está voltando. Vocês viram aí que ele colocou na fala dele aí, Jesus está voltando, e nós estamos aguardando mesmo, Josias. Maravilha, tá bom? Muito bem. Então, eu quero já falar sobre individualidade e individualismo, e depois já vou passar a pergunta para o pessoal aí. Já vai pensando. Outra coisa que a gente gostaria que você participasse é
contar, fazer perguntas, por exemplo, olha, como é que a gente resolve? Porque aqui acontece assim, não precisa citar nomes, a ideia não é ninguém atacar ninguém, é apenas, né, a gente debater aqui. Aqui acontece assim, 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 como é que a gente faz? E aí a gente vai tentar te ajudar, tá bom? Muito bem, então só falando rapidamente a diferença de individualidade e individualismo. Então vamos lá, vamos primeiro para a coisa ruim. Individualismo. O que é individualismo? É uma deficiência de personalidade. Individualismo não é uma coisa boa, tá? O individualismo é a individualidade deturpada, estragada, vamos dizer assim. Por quê? Porque o individualismo é achar que não precisa do outro e não estar nem aí com o outro. Então, o individualismo, ele é caracterizado por eu não preciso de você. Eu não tenho nada para aprender com você. Tá? E também não estou nem aí com você. O que acontecer com você não me importo e você não se preocupe comigo e eu não me preocupo com você. Eu não tenho nada para te ensinar e não tenho nada para aprender com você. Viva a sua vida e eu vivo a minha. Isso é individualismo. Então isso é ruim, isso é negativo, isso é prejudicial. Agora, o que é individualidade? Individualidade é originalidade. É você ter o seu jeito de ser, tudo isso que foi apresentado aqui. Então, cada geração tem a sua característica própria. E foi formado, foi forjado, foi moldado por todas as circunstâncias apresentadas. Questões sociológicas, questões psicológicas, né? Então, questões espirituais, inclusive, questões de religiosidade. Então, tudo isso formou, né, o seu jeito de ser. Então, a individualidade é importante. Por quê? Eu sou um indivíduo. Tá? Então, eu tenho o meu jeito de ser, eu tenho o meu jeito de fazer, eu não posso ficar dependente, né, dos outros para eu viver. A família tem a criança, ela fica dependente, ela é dependente dos pais até uma certa idade. Depois, ela já tem a sua individualidade. Atingiu uma certa idade, ela já passa a ter a sua individualidade. Então, isso é bom. Acontece o contrário do individualismo, por exemplo, se a pessoa não tivesse a individualidade, o que acontece? Ele fica muito na dependência do outro. Ele não dá um passo se não depender do pai, da mãe, de um tio, de um avô, né? Então, entenderam a diferença? Individualismo tem a ver com egoísmo. A individualidade tem a ver com personalidade, com originalidade, ok? Então, não vamos ser individualistas, mas vamos ter a nossa individualidade. Muito bem, então agora eu quero perguntar para cada um deles, vamos começar com o que é essencial, o que não pode faltar numa família para a família ser feliz. Você aí em casa nos ajude. Então, eu vou responder, cada um vai falar uma coisa, tá? Inclusive vamos abrir, no caso já abrimos para você participar também. Mas eu coloco o amor. Não pode faltar amor, independente de ser baby boomer, independente de ser X, Y, Z ou alfa, não pode faltar amor, tanto em receber como em doar, entregar amor. Geração X. Muito bem. Acredito que você está participando aí. Estamos esperando as suas perguntas aí, gente. Vamos participar bastante. Vamos comentar que essa é a hora de você participar ativamente aí com a gente. Bom, no convívio familiar, onde há diversos, né? Às vezes, muitas famílias têm diversas gerações convivendo junto. Vamos falar aqui, eu falo de uma maneira geral, que os princípios cristãos, eles no como um todo, e cada um vai poder falar aqui de uma característica disso, né? O amor faz parte do princípio cristão,
Mas eu coloco uma coisa aqui importante desse princípio, que é o perdão. O perdão, né, a Bíblia fala, né, Jesus falou sobre isso, sobre os 70 vezes 7. As incontáveis vezes em que a gente vai precisar perdoar. Isso começa num exercício muito claro, né, muito que deve ser feito no dia a dia dentro de casa. Tem muita gente que consegue, às vezes, perdoar as pessoas de fora, mas não consegue perdoar aquele que convive com você todo dia. Isso é natural que vão haver vários conflitos, porque são muitas gerações convivendo junto. Pai, mãe, né, com o filho, os avós, enfim, os netos, todos os amigos, enfim, pessoas que você convive muito e que você vê que é de geração diferente, que tromba, né, aquelas ideias, as ideologias, né, a forma de criação e tal. O perdão, não tem jeito, 70 vezes 7. Perdoar começa dentro da família. Isso faz parte, né, da base de um relacionamento construído, né, de forma gradativa, legal, com base forte. Tá certo? Maravilha, glória a Deus, é isso aí mesmo. Perdão é importantíssimo. Geração Y. Geração Y, então nós vamos dizer que um dos pontos que são primordiais para a família é o respeito. E é legal que algumas pessoas já estão compartilhando e já responderam essa questão dizendo que era o respeito. A Kátia disse que é importante o respeito, a Solange, a minha mãe, disse que é importante o amor e o respeito, a Sara disse que é o respeito. Então eu gostaria que você continuasse comentando essa publicação. O que você acha que é primordial para uma família, para o bom desenvolvimento da família? Então, é importantíssimo, amigos, o respeito. As pessoas precisam se respeitar dentro de casa. Primeiro, respeito aos pais. Eu me lembro que quando eu era criança, quando eu ia dormir, eu dizia, bênção pai, bênção mãe. E aí meu pai e minha mãe diziam, Deus abençoe. É lógico que agora, publicamente, eu estou dizendo bênção. Mas na verdade, lá eu dizia, bença pai, bença mãe. Era assim que a gente, quando ia dormir, a gente não falava boa noite. Então, isso é um princípio, amigos, de demonstração de respeito. Nós respeitávamos, continuamos respeitando nossos pais, e você precisa aprender a respeitar os seus pais. Lógico que não são apenas os filhos respeitando os pais têm que respeitar a individualidade de cada filho também. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar na escola secular, havia um amigo da minha classe que ele era canhoto. E a gente foi descobrir isso depois. Só que a professora vivia forçando ele a escrever com a mão direita. Ele tinha muita dificuldade de aprendizado, né? Não conseguia escrever. Depois, acho que de repente por falta de treinamento da parte dela, ela não sabia dessa questão. E aí, mais para frente, ele descobriu que ele era canhoto. Ele precisou ir no médico e o médico descobriu. Então, se você tem mais de um filho, seus filhos são diferentes. Eu vim de uma casa de 4 filhos, né, 4 irmãos. Então, cada um tem uma característica, cada um tem a sua individualidade. Um é diferente do outro e os pais precisam aprender a respeitar cada filho. Um é diferente do outro. Às vezes um filho tem sucesso numa área da escola e o outro não tem, e o pai fica acusando. É interessante que até a Bíblia diz, pais, não irritem os seus filhos. E eu gostaria de acrescentar também, para a gente terminar essa questão de respeito, na família é importante também os filhos e os netos respeitarem os seus avós. Nós vemos que muitas vezes isso não acontece nas famílias. Os netos não respeitam seus avós. E isso é bênção para você, respeitar os seus avós. Eles têm mais experiência do que você. Os conselhos que eles trazem, por mais que você ache que seu avô, sua avó é antiquado, está passado, está ultrapassada, os conselhos que eles trazem são para a sua vida toda. São bênçãos. Se eles são cristãos, você deve obedecer. Mesmo que não são cristãos, eles têm uma experiência de vida para passar para você. Nós vemos exemplo na Bíblia de pessoas que não respeitaram pais, avós e tiveram um fim trágico. Um dos exemplos é o filho de Noé, Cã,
que zomba de Noé quando seu pai estava embriagado das uvas, ele zomba do seu pai e ele foi amaldiçoado e carregou essa maldição até o resto dos seus dias. Então, entenda, respeitar os pais, respeitar os filhos, os avós, os membros da família, os irmãos, isso é bênção para a família, tem que haver respeito. Maravilha, é isso aí. Eu me lembro do sapai, samãe, porque era tão, o pessoal falava, uns falavam benção, né? Mas a coisa foi diminuindo, então ele falava sapai, samãe. Aí os pais respondiam, sou filho. Quer dizer, Deus abençoe, ele falava, sou filho. E por aí vai. Ó, vai mandando aí a sua opinião. A gente tem uma tela aqui. Daqui a pouquinho eu vou, na medida do possível, a gente vai colocar o nome de todo mundo, tá bom? Quem está participando, tá muito legal. O pessoal tá batendo, inclusive, as ideias, né, com que estão falando aqui. Eu só vou pedir para vocês, assim, a gente ser um pouquinho mais rápidos, porque se cada um for pregar em cima da opinião, vai levar muito tempo. Porque nós temos mais 2 assuntos ainda e já a nossa ideia era acabar às 9h30, né? Das 7h30 às 9h30. Mas já passou das 9h30. Mas também você vai para onde, né? Para onde você vai? Então, continua aí. Mas a gente interessante, pastor, é ver se o pessoal tá gostando, né? Se você tá gostando, então dá um joinha aí, aperta no coraçãozinho, né? Para saber se a gente pode continuar. Se tá bom para vocês, a gente vai... Nós não temos para onde ir, a não ser para casa. Saindo daqui, não vamos para casa. Mas assim, a gente sabe que às vezes fica cansativo e tal, mas é importante, tá bom? Então vamos lá, geração Z. Geração Z. É até importante falar que a minha namorada me mandou mensagem aqui no WhatsApp falando, nossa, você foi super rápido. Falei, porque a gente teve uma reunião, assim, nós tivemos uma reunião que era 5 minutos para falar. Então vocês imaginam quem fez o certo, imagina quem fez o certo aqui. Bom, uma das coisas que a gente precisa é ter um verdadeiro diálogo. Aí tá problema, viu? Diálogo tem, só que o diálogo, na verdade, das gerações são brigas. Diálogo não falta. Tem gente falando demais aí, né? As DR. Mas o diálogo precisa ter essas 3 coisas que acabaram de falar aqui. Um diálogo com amor, um diálogo com princípio, com perdão e um diálogo com respeito. Você aí que é de uma geração mais antiga, um baby boomer, um X... Duvido, vocês aqui devem ouvir, o Neno, o Edson, o Everson, o Matheus, eu acho que ouviu também. Na minha época, vou dar exemplos práticos aqui, ó. Na minha época, na sua idade, eu já tinha filho. Na sua idade, eu já trabalhava. Na sua idade, eu já era casado. Com 12 anos de idade, eu cortava a cana. A alfa não vai saber nem que é cana, gente. Você tem que saber respeitar as gerações. Na verdade, uma vez me falaram isso. Na sua idade eu era casado. Bom, o cara trocou uma bicicleta por um terreno e construiu uma casa. Imagine você construir uma casa com o valor de uma bicicleta num terreno. Eu vendi a minha guitarra, eu vendi não sei o que tem e comprei. Gente, hoje uma casa a gente está financiando em 30 anos. Olha a dificuldade que cada geração tem. E às vezes a gente não tem esse diálogo. De tipo, o pai, o avô, a geração é outra. É diferente agora nos meus dias. Não, mas esse cara não para no emprego, né? O senhor, esse cara não para em serviço. Realmente, a média hoje da geração é 5 anos no trabalho. Esse cara não gosta de trabalhar, não. Não para em serviço. É verdade, essa questão de 30 anos no emprego não existe. Então, se você tiver um diálogo, sentar, e você principalmente ouvir as gerações atuais, as coisas não são mais assim. E você também entender o lado das gerações antigas e às vezes ele está falando aquilo para o seu bem. Mas você precisa, então, encontrar o equilíbrio, ter um diálogo com equilíbrio. Maravilha, realmente, não é só ter diálogo, a qualidade desse diálogo é importante. O Joel Júnior falou sobre a questão do tempo, né? Vocês não imaginam o fecha que teve aqui, né? Antes, né? Quando a gente estava organizando a coisa. Por quê? Porque aqui tem geração, como eu disse, eu sou quase um baby boomer, o Matheus é um Y mais para X, ou um X mais para Y, não sei. Mas, e aí os outros são tudo Y e Z, né?
Então, um queria de um jeito, outro queria de outro e tal. Aí nós combinamos, vamos ser rápidos, né? Cada um fala 5 minutos. Mas que é 5 minutos? A gente começa a falar, é gostoso falar. A gente perde a noção também. Se você ficar preocupado com o relógio, já era. Mas vamos lá, Neno. 30 segundos para você falar. Rapidinho. Rapidinho, pastor. Isso é político, isso é igual de fazer discurso. Rapidinho. É isso. Isso é igual de fazer discurso. Vamos limpar nossa lista de nome lá antes. Ele vai falar. Porque Tem como voltar depois, meninas? vai ficar muito pequeno depois. Limpa Tem já. como voltar, não? Bom, é que já virou, já, não é mais essa página, né? Tá É essa mesmo. É essa mesmo? Então vamos lá. Não, mas o Neno vai falar Não vai rapidinho. caber tudo Eu isso. vou ler lá primeiro. A Sara disse que a Manu pede bênção para os avós. O Henrique, o conselho dos avós são essenciais. A Vanessa, saudade das minhas avós, conselhos e carinhos sem fim. E a Abigail, diálogos baseados em brigas é uma coisa triste, de fato, gente. Então, olha, o comentário de vocês nós estamos vendo aqui, alguns eu estou vendo aqui também, direto pelo meu celular. E uma questão que nós temos para falar em relação à confiança, ou melhor, desculpa, em relação ao diálogo, é a confiança. Uma característica importante para que você consiga ter um diálogo produtivo é ter confiança entre aquelas pessoas que estão conversando. Quando você não confia, quando você não tem confiança, você não é franco. Você não diz realmente o que você está pensando. Você às vezes usa outras palavras para exprimir um sentimento que você tem, e aí fica meio desconectado, porque aquilo que você está dizendo é diferente daquilo que você está sentindo. Então você só passa a verdade do que você está sentindo quando você tem confiança. E isso é muito importante dentro dos relacionamentos familiares, porque quando você não tem confiança, você começa a tomar atitudes, vamos dizer assim, partidarizadas, de lado. Porque a gente fala partidarizada, a gente pensa em partido, mas na verdade de parte. De uma parte ou da outra parte. Na Bíblia a gente consegue ver isso na história de Esaú e Jacó. Apesar deles serem filhos da mesma família, pais e mães, serem gêmeos, serem filhos que nasceram ao mesmo tempo, eles tiveram uma criação totalmente diferente uma da outra. Um era mais apegado com o pai, o outro era mais apegado com a mãe. O pai gostava mais, o outro a mãe gostava mais. Então aquele negócio de, não, eu não crio diferente meus filhos, criei tudo igual e aquele ali saiu desse jeito. Ou esse me dá orgulho, mas aquele ali, você às vezes não cria seus filhos iguais. E o seu filho não tem confiança para te dizer isso. Fala, pai, você não cria você não me trata igual você trata meu irmão. Você não me trata... ou o pai não tem confiança de dizer para o filho, olha, você trata melhor sua mãe do que eu. Não tem. Então, se você não tem esse tipo de confiança, você não tem franqueza. Se você não é franco nos seus diálogos, você acaba tomando decisões, infelizmente, deturpadas. Uma questão que eu sempre falo é sobre o foco. Quando o seu foco está sendo desviado por alguma questão, você acaba tendo uma visão deturpada e, consequentemente, a sua decisão vai ser deturpada. Quem dirige sabe do famoso ponto cego no carro. Quando você tem um ponto cego, esse ponto cego já causou muito acidente, né? Já fez muita gente bater o carro, já fez muita gente ter prejuízo. Evite os pontos cegos no seu relacionamento com a sua família. Tenha confiança para tirar esses pontos cegos, para evitar essas colisões. Maravilha, maravilha. Olha quanta coisa bacana que a gente está aprendendo, hein? Ou revendo, né? A gente já sabe de algumas coisas, né? Que eu ia falar? Fugiu da mente aqui agora. Eu ia falar uma coisa interessante. Tá. Relembrar algumas palavras que foram colocadas ali na tela, que precisou ser trocada, mas falaram de compreensão, falaram de paciência, falaram de sabedoria, tá? Honra. Então, tudo isso é coisa importante. Uma coisa legal que está ali, que o Joel Júnior acabou de falar, negócio de, antigamente as coisas eram mais baratas, né? O Ayrton colocou aqui, meu pai trocou uma carroça e uma mula em uma casa nova. Eu preciso achar uma carroça e uma mula dessa, viu? A carroça e a mula deviam ser muito, muito boas, né? Mas não, era assim mesmo. As coisas eram mais baratas, eram mais acessíveis, né? E a Regina falou ali, o foco era trabalhar e não estudar. A Regina que é uma coisa que a né? geração Z sofre muito também, né? Z e Alfa. Você vai ficar estudando até quando? Não, se você estudar, você não trabalha, né? Praticamente. Várias pessoas tiveram que deixar de estudar para trabalhar.
E sofreram depois. É. Sofreram com isso. Fazia, mas não quer dizer que seja bom. Né? Então, não é porque aconteceu que é bom. Então, vários precisavam ajudar os pais e tal, mas só que aí saíram na terceira série, não se formaram nada, não pegaram um diploma de nada e sofreram com isso. Como o Joel Júnior falou, a geração Y e a Z principalmente, ela teve mais acesso à universidade. E hoje você ser formado em uma universidade já não é diferencial. Já, verdade. Você tem que ter pós-graduação, você tem que ter mestrado, você tem que ter doutorado. Então, o que antes era um diferencial enorme, nossa, eu tenho um filho formado. Hoje já não é. Exatamente. Houve uma época que a pessoa ter a 4ª série já era ótimo. Depois, tinha que ter a 8ª série. Só a 4ª e 5ª série não resolvia mais. Hoje, tem que ter uma graduação, mas já está pulando para pós-graduação. A pessoa faz ali 5, 6 anos de faculdade, depois tem que fazer mais 1 ano e meio de uma especialização para ele conseguir uma vaga legal no mercado de trabalho. Então, tudo isso, gente, é importante para você compreender. Às vezes você fica cobrando, você que tem os seus cabelos brancos, você fica cobrando do seu filho, às vezes do seu neto, mas é outro tempo. É isso que você precisa entender. Às vezes você ofende, você magoa, a forma que você fala. Mas com a sua idade eu já fazia tal coisa. Bom, mas lá na sua época facilitava isso. Ou as circunstâncias levavam a isso. Hoje não. E na verdade, então é importante ter a esse questão respeito. na sua idade eu fazia isso, mas na minha idade você não pôde fazer o que eu estou fazendo hoje porque você tinha que cuidar da família, você tinha que fazer tal coisa. Então assim, são questões que mudam muito, mas que elas têm que ser ponderadas, porque cada geração, como eu disse, vai ter uma característica diferente, como nós dissemos, né? Vai ter uma característica diferente, e isso tem que ser pontuado. Pastor, posso colocar um comentário aqui? A gente estava rindo enquanto o senhor estava falando, porque o pessoal já colocou ali, o pessoal da assistência técnica aí. Esse aí? É esse comentário, a gente Vamos já estava rindo. Que a irmã Abigail colocou que o irmão Josias, ele trocou um rádio pelo vestido de noiva. E aí pra o pessoal... ele? Hã? Não, pra irmã Abigail se pra casar, né? ela, tá. Eu pensei, Pra Ô Josinha, pensei que você tinha trocado o rádio pro vestido de noivo pra você. Aí é complicado. E aí o Wilson, pra justificar, Brincadeira. né? Pra justificar o valor, né? Ele disse, não era um rádio simples, era um motorrádio. Ô Emerson, a irmã Rosali tá dizendo aqui, troquei um terreno num telefone residencial. Meu Deus. Mas o telefone, gente, era coisa de rico. Telefone, antigamente, era coisa, não era acessível a qualquer um, não. E era caríssimo, caríssimo. Mas, enfim, mas mesmo assim, Vamos conversar. imagina pra você trocar por um terreno. Ô pastor, mas né? se a gente Então, voltar, aqui a gente está falando dos baby boomers para cá, mas se a gente voltar para os tradicionalistas, o dote do casamento era 1 quilo de açúcar. Um negócio assim, entendeu? Meu Deus. Porque não tinha, era muito difícil. Então esses produtos industrializados eram muito mais caros, né? Desculpa. Vocês estão vendo, gente, a importância disso aqui? E isso que nós estamos fazendo, eu queria que o Brasil inteiro estivesse acompanhando, o mundo inteiro estivesse acompanhando. Isso aqui é muito importante. Uma coisa que eu ia falar e acabei esquecendo. A Denise, ela foi uma das primeiras que participou aqui do debate. Ela falou que legal que eu estou podendo participar, porque ela não poderia ir, né, para o acampamento devido a estar em final de gravidez. Então, valeu, Denise. Aí, você está podendo participar do nosso Acampe em Casa. Vamos lá, vamos para a segunda pergunta. E vou pedir para vocês agora, encarecidamente, que sejam sucintos na resposta. Não, mas o pessoal falou que não tá com pressa aqui, não. Deixa como o Matheus. O Matheus falou que vai ser tranquilo, viu? Você vai falar, vocês apresentaram as características de cada geração. A pergunta que eu faço é, dessas características, qual deve estar presente, qual deve ser aproveitada pela família, que você não pode abrir mão. Talvez seja 2, 3, 4, 5, não importa, mas você vai falar uma, da minha geração que eu apresentei, essa característica é importante, ela vai contribuir para o bom andamento da família. Então, como eu fui o primeiro a falar, eu sou o primeiro a apresentar. O duro Então- disso é que toda vez eu sou o último, mas sempre sobra o resto pra mim. É mais difícil. É mais Sim. difícil. Não, é por isso que ele falou pouquinho no tempo dele, né? Ele falou só um pouquinho.
Imagina. Não tinha mais nada para ele acrescentar, né? Aí ele só falou aquele tempo. Não, ainda que ele falou assim, poxa, a geração alfa não tem muito o que falar, né? Não tem, É uma geração imagina se nova. ele pega o Baby Boom. Não, se fosse Baby Boomer, ele tava falando até agora. É isso aí. Mas vamos lá. Então, para mim, a qualidade que deve ser aproveitada nesse momento atual da família é o respeito. Por quê? O respeito é bom, eu gosto e conserva os dentes. É o que nós ouvíamos, né? Na minha época, ó, respeito é bom, eu gosto e conserva os dentes. Mas, na verdade, o respeito, ele é bíblico e ele cabe em qualquer época, em qualquer lugar. Não importa se você tem 5 anos ou 85, 95 anos, o respeito é importante para a família atual. Muito bem, na geração X, como eu já comentei, né, breve fala sobre a geração, que todo mundo percebeu, que eu falei bem rapidinho, mas faz parte, né, dessa geração também, é uma característica dela, que nós geralmente falamos bastante mesmo. Mas eu quero falar sobre a humanidade, sobre essa questão de ser próximo, né? A geração X, ela é caracterizada por isso, das pessoas serem mais próximas umas das outras, dos trabalhos serem mais em equipe, né? A questão é que essa geração é uma geração vivida fora, mais fora de casa, de brincadeiras fora de casa, de conversas fora de casa. Essa geração é aquela que ainda sentava numa varanda e para não fazer nada, para ficar olhando para cima, olhando para as estrelas à noite e ali bater o seu papo, ali conversar, né? É uma geração que fazia muito isso. Então essa é a principal não, mas eu digo que é a qualidade que a gente tem que observar hoje dentro de um tempo, não vou dizer de geração, mas de um tempo onde as pessoas estão se distanciando cada vez mais, né? Justamente por causa das tecnologias que estão surgindo. O tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Que é o tempo do coronavírus, do isolamento social, para algumas gerações isso é tranquilo, né? É fácil de fazer isso. Mas para gerações X, né? Os baby boomers e tal, alguma geração até intermediária, podemos dizer assim, já é mais complicado. Então, a principal característica que eu acho que tem que ter na família é a questão proximidade, humanidade, você estar junto e conversar com a pessoa ali, junto com ela. Fazer o possível para estar junto. Maravilha. Tempo de qualidade, né? É muito importante isso aí. Deixa eu fazer uma retificação aqui. Eu confundi aí, os nomes são parecidos. Eu falei que a Denise falou que tá legal porque ela não poderia ir no acampamento porque está em final de gravidez. Denise, me perdoe, é a Deise. Mas quem falou realmente foi a Denise. Ela não poderia ir no acampamento, então ela está podendo participar aqui, tá? Então não é a Denise que está em final de gravidez, é a Deise. Mas eu acredito que ela está acompanhando também a Deise, porque o Getúlio até já participou aqui, né? Então um abraço para vocês aí. Então vamos lá, agora a geração Y. O ponto que a gente valoriza da geração Y, como eu disse, os jovens da geração Y, eles saem um pouco mais tarde de casa para se casar. Eles estudam, têm trabalhos melhores, rendimentos melhores. Então, a gente vê que uma das causas fortes do divórcio no Brasil são problemas financeiros. O primeiro é incompatibilidade de gênero e o segundo são problemas relacionados a finanças. Então, se a geração Y está melhorando a estrutura da família, nós temos que diminuir o índice de divórcio e nós temos que valorizar isso. Vocês jovens devem se preparar para se casar, tanto emocionalmente como também financeiramente. E o que a gente vê na geração Y é esse preparo. Os jovens procuram conhecer melhor. A gente vê que os meus pais se casaram com 16, 17 anos. E hoje a média está aumentando. As pessoas estão casando mais próximo dos 30 anos. Então são pessoas
que estão melhores financeiramente e intelectualmente também melhores, a tendência é educar melhor os seus filhos. Então esse é o ponto favorável da geração Y, uma estrutura familiar melhor. Muito importante esse detalhe aí, interessante realmente. Ok? A Denise participou novamente, né? Ela falou assim, vamos para a vigília. O pessoal vamos Tá ficar numa gostoso, vigília vamos aqui. ficar aí direto. Maravilha. Eu até, é lógico, talvez ficar olhando a telinha do celular, talvez cansa, mas não sei. O pessoal fica horas nas redes sociais, né? Então, mas foi uma das discussões entre nós aqui, foi isso. Eu, como baby boomer, falei, não, vamos fazer um trabalho prolongado. A gente é velho, a gente está acostumado, né? Agora, os imediatistas, né? Esse pessoal é a geração fast food, né? Geração Miojo. Vamos limpar nossos comentários lá, porque olha, tem gente que... É que o pastor propôs 5 horas de live, viu, pessoal? Igual o Jorge Mateus. A Kátia está falando, meus pais falavam estude para não cortar cana. É isso aí, Michele, não é fácil correr atrás do prejuízo. Depois, faculdade aos 40 anos. A Denise, né, falou da vigília, tá bom demais. A irmã Ivete concorda com a questão do respeito, é muito importante. A Damares, né, aquela famosa frase, posso até não concordar, mas respeito, né? Deise, eu estou aqui. Aí, A Deise tá também. A Deise tá também. É a Deise que está em final de gravidez, né? Muito bem. Então vamos lá, agora o Júnior respondendo o que é essencial da geração Z. 40 segundos. A geração Z é uma geração muito mais rápida que as outras gerações. Meu Deus. Vamos ver. A geração Z, Você falou que era ela tem sedentário, a questão da internet, ajuda muito, porque a geração Z foi uma geração mais globalizada. E essa visão de mundo, não apenas local, não apenas ali familiar, não apenas regional, mas uma visão global das coisas, trouxe à geração Z mais tolerância. Inclusive, nos estudos que a gente fez, a geração Z vai ter filhos e os filhos vão ter mais acesso aos celulares tranquilamente. Por quê? Porque ele é tolerante à próxima geração. Ele entende mais a individualidade. A geração que mais entende a individualidade é a geração Z. Inclusive, a geração Z não tem problema com a alfa. A geração Z tem problema com as anteriores, que as anteriores não é tolerante com ela. Então o que a gente precisa é de mais tolerância entre as pessoas, entre as famílias, tolerante na igreja. A geração Z que pinta a igreja de preto. E a geração Z vai entender a próxima modernidade que a alfa vai propor para a igreja de Cristo. A geração X, a baby boomer, alguns Y, não gostou. Até o preto Por quê? vai. Porque eles não Mas são depois tolerantes. Eles gostam de... Não, eu nasci assim, é tipo meio Gabriela. Gabriela deve ser geração X, né? Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. A geração X, não. A geração Z, não. A geração Z brincou na rua um pouco, mas depois, na adolescência, já estava na internet. Então, eu posso mudar. Eu posso ser tolerante à mudança. Então é isso que a gente precisa ter. Eu tô tolerância gostando às dessa mudanças. geração aí, viu? O que faz pra mudar? Você viu que eu defendo. A geração que eu pego, eu defendo até o final. É isso aí. Ó, o Rafael tá dizendo, tá top demais, não saiam daí. Não fala isso, Não Rafa, fa- pra ó, gente. Rafael, Não fala a isso. próxima- incentiva, os caras sem aqui já não incentivo. param de falar. Você fala um negócio desse, E a próxima fala é do Edson. a Kátia também tá dizendo, tá bom demais. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar até 2 horas da manhã? Brincadeira, vai lá. Que isso? O pastor Robson tá aí com a gente. Dr. Edson vai falar agora sobre a geração alfa, o que não pode... Aliás, o que não pode... É o abrir mais mão da- difícil, vai ter que Interessante. supor, né? Então, gente, Ô, Neno, rapidinho, Edson, por favor. vamos lá. Só informar aí a presença do pastor Robson de Campinas, tá com a gente aí, parceiro nosso. Mas Chega mais, pastor. pastor apareceu um monte aí. O pastor Disney também entrou na Isso. live. Ah, quem Vamos for de chegando. fora aí, fora de Baté, aqui da São Vai Carlos, falando vai isso. falando com a gente aí. A gente faz questão de apresentar Pastor seu nome aí. Ezequiel também, pastor Edivaldo Um abraço também. aí aos pastores Isso. que estão Um monte de acompanhando pastor. a gente aí, os pastores amigos da gente. E aí. eles estão acompanhando várias lives da gente. Muito obrigado, pastores. E olha, você que não é do Avivamento Bíblico de Baté,
compartilhe também com os outros avivamentos. A gente já teve gente de Rondônia, já teve gente aqui do Paraná, do Rio Grande do Sul São assistindo Caetano. aí. São muitos aqui de cidades aqui do estado de São Paulo. Então compartilha bastante aí com o pessoal do Nós vamos avivamento ter que dar bíblico, né? selinho de super fã para pessoas aí, né? tem... A Denise tá com notebook e celular ao mesmo tempo. É isso que eu ia falar agora. Tá com notebook e com celular. Essa, É isso aí. aproveitando mesmo. Tá conectado essa daí. O Tico falou, eu acho que eu sou da Z. Tico, não vou falar de qual que tia. você Tá é, não, hein, Tico? equivocado. Eu acho que você tá quase pra baby boomer, viu? Bom, vamos lá. Uma das questões que eu acho que é importante aprender com a geração alfa e também aproveitar para ensiná-los é que, como eu disse, eles têm muito acesso à informação. Então, o acesso à informação é extremamente importante. Lógico que esse acesso tem que ser direcionado. Então, cabe a nós ainda ensinarmos essa geração a como utilizar esse acesso que eles têm à informação. Mas cabe a nós também utilizarmos de uma maneira correta. A gente está usando, e parabéns para vocês que estão aqui na live, porque vocês estão utilizando de uma forma correta. Nós estamos aqui, nós estudamos, nós, na medida do possível, estamos tentando fazer o máximo para passar um conhecimento importante para vocês e para nós também, porque a gente teve que estudar para falar sobre isso. Então, como você tem muito acesso à informação, aproveite esse acesso. Você, às vezes, como a gente falou, quando você era mais novo, você das outras gerações, você teve que trabalhar, você teve que cortar cana, teve que casar cedo. E talvez você não tenha tido a possibilidade de ir para a academia, de ir estudar, de ir participar da academia, que eu falo, a academia teórica, né? Não a academia de musculação. Mas também, né? Oi? Também. né? Também, mas Essa geração aí- você não foi lá estudar, mas você tem o acesso à informação. Então pega esse acesso e pesquisa coisas boas. Procura achar o máximo de acesso importante. O pessoal até brinca comigo às vezes, fala que eu fico em casa vendo o Google Earth, né, para saber as rotas. Ou também sobre outros assuntos. Fala, mas quando que você pesquisa esses assuntos e tal? Gente, eu particularmente, eu durmo pouco hoje. Eu gosto muito de dormir. Quando eu durmo pra valer. Mas só que eu durmo tarde e normalmente acordo cedo. Então eu sempre estou trabalhando e coloco o celular lá ou o computador para ver outra informação. Lógico, eu estudo muito sobre a minha área, direito, política. Eu gosto muito também de estudar sobre ciências e história. Então, você tem todo esse conhecimento à sua disposição. Aprenda com a geração alfa a buscar esse conhecimento, a utilizar esse acesso à informação. Ok. Vamos treinar uma coisa aqui? Vamos. Nós 4. A gente vai fazer assim. Tá bom, Neno, tá bom. Tá bom. Então vamos lá. 1, 2, 3. Tá Tá bom, bom, Neno, tá bom. Edson. Ah, doutor Edson. Não, vamos falar. Não. Não, mas Tá, tô brincando, é que é a zoeira, questão- é zoeira. não, eu vou- É zoeira. Tchau, gente. A tolerância não tem tolerância aqui. Ô, Não tem diálogo. Não tem diálogo. ó, deixa eu registrar aqui para vocês. Quem está nos ajudando aqui na tela, a Amanda e a Larissa, tá? Obrigado, Amanda. Obrigado, Larissa. Quem está aí cuidando, como sempre, mais uma vez, o Matheus e o Vitor. Né? Deus abençoe a vida deles. Eu ia Agora, dar um assoviozinho, eu lembrei do mulher pastor. escreve, aí ela esquece que quem falou foi um homem. Mas mulher escreve como mulher, né? Então tá lá, Robinho, olha o que escreveram aqui, Robinho. Muito obrigada. O Robinho tá lá em Campinas falando muito obrigado. Campinas ainda, né, Robinho? água, tá tomando Campinas água. ainda, brincadeira. Ó, o Araújo, Mas, ó, tá aí? O Araújo, né? O Araújo mesmo? Para É o o Araújo de Araújo de Avaré, Avaré? aquele abraço, É? isso mesmo. Baixista Araújo nosso, Bass. Isso. É, maravilha. Araújo. É o Araújo mesmo? É, É, ele porque mesmo. não, é isso aí. Rapaz, é o Araújo mesmo. Araújo Então, tem bastante, mas Robinho é isso tá que a gente tá agradecendo, falando. a Thaís. Aliás, ele tá dizendo, vocês são feras, né? Obrigado. Thaís tá dizendo que lá na casa dele está com 3 celulares e a TV conectado, né? Nós estamos Araújo superfaturando tá nossa- dizendo que vocês são firmeza. É pra aumentar o Foi número aqui geração de... Z, meu, mas- O Ayrton tá dizendo aí, como não poderia ir no acampamento, tô achando top demais. É isso aí. Legal. Eu tô achando que Deus permitiu, né? Permitiu o coronavírus só para nós fazermos isso aqui, né? Mais gente. A gente ia fazer uma live no acampamento Brincadeira, também. gente, não tinha brincadeira. Ô, problema. gente, deixa eu falar Ia ser muito legal a gente estar no acampamento. Eu tô alegre, por um lado, estar fazendo isso aqui com vocês, mas olha, poxa, a gente queria estar lá, ia ser demais. Mas já vamos reservar para Páscoa do ano que vem, até lá já acabou tudo isso aí. Em nome de Jesus. Amém.
Então vamos lá. Deixa eu falar uma coisa, rapidinho. Aí, Gente, depois, pra calma, Matheus. falar do... Isso. Calma, Agora vamos eu- lá, vamos lá, todo vamos lá. mundo. Calma, Matheus. Calma. Eu vou dar uma ilustração aqui da geração Alpha, que minha filha tem 6 anos. Pensei faz que você ia me parte, né, corrigir dessa- já. Não, Pensei que que isso. Ó o Rafael lá de Araraquara. O Rafael, e aí, É, gente? de Jabuticabal, né? Rafael Não, Peralta. Araraquara. Rafael Peralta. Não Peralta. é Peralta, não. É Peral, é Peral. Valeu, Rafael. O Erickson tá aí, gente. Erison Olha e a aqui. Branca de Araraquara. Muito bem. Valeu, gente. Pessoal de fora aí vai Saudade dar um de toque pra vocês nós aí, gente. Os daqui também, tá bom? Coloque O- a cidade de onde você estiver falando, comente, faça seu comentário e coloque a cidade de onde você está assistindo essa transmissão online. Edson Vila Bandeirantes. Ok? Vocês vão concordar comigo que minha filha tem 6 anos, faz parte dessa geração alfa. E a primeira vez, isso ela tinha 4 anos de idade, foi há 2 anos atrás, que ela viu uma foto, fuçando as gavetas lá, ela pegou uma foto na mão. Quando ela olhou aquela foto, ela virou pra mim e falou: "Nossa, pai, vocês colocaram as pessoas no papel." Porque foi o primeiro contato dela com um papel de foto, que coisa que pra nós era super natural. Eu falo porque a geração X ainda tinha o negócio de queimar o filme, né? Que se era perigoso, você abria na hora errada lá a câmera e queimar, perdia tudo. Aí já vem a geração dela que não existe mais você imprimir foto, né, gente? Não tem imprimir foto, é tudo digital, né? Então é colocar as pessoas no papel, né? Não sabe nem o que significa a expressão, né? Exatamente. Queimar o filme. Que Ah, isso? mas a gente usa um monte de expressão assim, caiu a ficha. É antigo, a gente né? já nem usava ficha há muitos anos. Não Era, usava. passou pro cartão. Cartão já, né? E ainda assim, eu tenho 3 sobrinhos, né? E um deles, o mais novo, o Lorenzo, um dia a gente tava lá em casa e a gente tava mexendo nas plantas da minha mãe lá, ela tava trocando planta pra lá e pra cá e eles começaram a brincar na terra. Eles dois. E aí eu falei, bom, agora vocês têm que tomar banho, só que antes de tomar banho vocês têm que lavar o brinquedo de vocês. Ele devia ter também uns 5, 6 anos na época. Isso também já faz uns 2, 3 anos. E aí ele limpou, tal, lavou o carrinho, o Davi, tá aqui, tio, tá limpo. Beleza, pode deixar aqui. Aí o Lourenço falou, pronto, tio, já está limpo e adorável, pode guardar. Eu falei, o que é que você falou aí? Porque a nossa geração, a gente andava tudo descalço, lá, nariz escorrendo, né? A gente não tinha esse acesso à informação. Eu não. Ah, não. Não, O senhor tava igual o Bolsonaro aqui há pouco, limpando no braço aí. Mas as crianças de hoje, elas têm um acesso à informação muito grande, que dá medo também, porque traz um amadurecimento, às vezes, precoce, né? é verdade. É isso aí, então vamos lá. Ó, Robinho. Vamos fazer, já falamos. Robinho, pode deixar. Pastor Edivaldo, confirmando aí que Aquela tá live assistindo. nossa Abração, lá. Edivaldo. Ariadna, boa noite em Ibaté. Eu não sei se ela é de Ibaté ou se Volta ela tá lá dando boa que noite acho que pros passou. Ibaté. Rafael Peralta, de Jabuticabal. É Peral, rapaz, é Peral. Estão querendo me transferir para Araraquara. Ô, louco. Eita, é isso aí. Gente, é o seguinte. Desculpa nós aí, velho. estamos chegando no final. Ô, geração Z, o que você acha? O Z vai falar assim, tá dormindo, já era pra ter acabado, né? Vamos ver a geração Z, a reação. Já era pra ter acabado. Gente, estamos chegando no final. Só o Z que vai falar, já era pra ter acabado. Você tá glória a Deus. Não, mas é assim. Muita expressão. É no final porque é a última pergunta. Meia hora cada um. Vai um tempinho. Mas na verdade não é pergunta. Eu pedi para eles, para cada um de nós aqui, estarmos transmitindo uma mensagem, um princípio bíblico para a geração a qual a gente passou para vocês, as explicações, e também um princípio bíblico para as outras gerações em relação àquela geração que ele transmitiu. Que rolo que eu fiz. Nem eu entendi o que eu. Nem eu entendi o que eu Eu não entendi o que ele falou. É assim, ó. Eu não entendi. Um princípio. O Mateus falou da geração X. Então ele vai passar um princípio bíblico para a geração X e depois um princípio para as outras gerações em relação à geração X, ok? Mas como eu fui o primeiro, então vai ser para a geração Baby Boomer. Então eu separei 2 versículos. Pode ser princípios ou versículos, tá? 2 versículos para a geração Baby Boomer. Então, alô, você irmão, você irmã, que tem mais de 55 anos e
até 75. Mas eu vou estender para os veteranos também. Você que tem mais de 75, está nos ouvindo. 2 versículos para você. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Aleluia. Isaías 46:4. Olha que mensagem linda. Deus está dizendo para você, você está de cabelos brancos, mas Ele te sustentou até agora, Ele te susteve e Ele vai continuar até o tempo da sua vida aqui e depois vai te sustentar pela eternidade na glória. Outro versículo. Agora seria vocês se dirigindo a Deus. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Salmo 71:18. Então que essa seja a sua oração, você que é baby boomer, você que é veterano, peça a Deus, Senhor, eu sou de cabelos brancos agora, mas me dá forças para que eu possa passar para gerações futuras o teu poder. Tudo aquilo de bom que o Senhor fez na minha vida, eu possa compartilhar com as futuras gerações. E para as demais gerações, em relação aos baby boomers e veteranos, a palavra do Senhor diz assim para vocês: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Levítico 19:32. Quando aqui diz para se levantar, é no sentido de respeitar esse seu pai, que está de cabelo branco, sua mãe, seus avós, eles têm uma história. Eles têm uma história. Respeite isso, tá? Então que você possa realmente respeitar os de cabelos brancos. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço ao Eric. O Erickson tá mandando um abraço para mim aí. Saudade, gente. Obrigado aí pelo apoio. Chama mais gente para assistir com a gente aí. Nós estamos devendo aquele encontro nosso. Vou fazer um jabá individual aqui, porque ninguém tá sabendo do que se trata aqui, né, pelo jeito. Mas eu tô combinado de um dia jantar na casa do Erickson lá já faz uns 5 anos já. Então é por isso que ele tá... Ô, Erickson, O chama a gente, maestro tá? lá, o maestro? É o maestro, é ele mesmo. Abração, Erickson. Ô, Erickson, muito obrigado pelo convite, tá? Muito bem. E a Mara Rocha lá de São José São dos José Pinhais. dos Pinhais, Legal. rapaz. O Getúlio é do Jardim América, só para avisar, mas... São José dos Pinhais é Rio Grande do Pastor Sul. Jaime, abraço Paraná, Pastor Jaime, está nos Paraná. acompanhando aí colado também. com Curitiba lá, né? São José dos São Pinhais. José dos Pinhais é, se não me falha a memória, é perto de Curitiba, né? A grande É, Curitiba. do lado de Curitiba. Um Muito abraço bem. aí, pessoal. Abraço para os paranaenses lá em Tequila. Bom, vocês viram aí que o Baby Boomer é 3 versículos. Certo? Certo. Porque tem os veteranos. O que seria a geração X? Eu vou falar só 2. Vai chegar no alvo, que esse negócio de versículo? Que? É hashtag a Bíblia diz. Pronto, né? Já... Muito bem. Bom, eu vou citar aqui 2 versículos, tá? O primeiro é com relação às gerações anteriores, para entender a geração X. E o segundo é para que a geração X entenda as gerações que vêm após ela, né? Que vêm depois dela. Então vamos lá. Para a geração conseguir entender, né, as gerações antigas, né? Conseguir entender a geração X. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez, está lá em Provérbios 14:29. Seja paciente, né? Para você entender essa geração que vem além da sua, tem que ter paciência, não tem outra forma. É ouvir, tentar ter a empatia, né? De poder se colocar nessa situação nova. E para a geração X conseguir, né, também lidar com todas as situações que vêm tanto das antigas quanto das novas, se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, que é Provérbios 1:5. Isso aqui para mim serve tanto para ouvir os mais velhos, quanto também para ouvir os mais novos, porque a gente tem aquela mania, talvez, de
comum, eu acho, do ser humano, não sei se vocês concordam comigo, mas imagino que é comum, da gente já querer colocar para aquela pessoa baseado no nosso conceito e já nem ouvir. Não quero nem ouvir, eu já sei o que é. Já sei o que você vai falar. Não quero nem ouvir. Por quê? Porque eu já tenho um conceito firmado de como é aquela pessoa, de como aquela pessoa age. Então o provérbio está dizendo, ouve. Primeiro ouve. Para depois você formar algum juízo de valor ou tentar conseguir entender, né, essa pessoa, essa geração próxima. Muito bem. Maravilha. Geração Y. Então vamos lá. Uma falha técnica aqui, mas é legal, amigos, que o Espírito Santo está no comando de tudo isso. A gente está fazendo de forma dinâmica, de forma cômica, engraçada, mas eu sei que muitas famílias estão sendo atingidas por esses conselhos, por esses princípios. Eu sei que tem relacionamentos que vão melhorar, tem muita coisa boa acontecendo, quem sabe até bebês na igreja aí, quem sabe as coisas melhorem até chegar novos bebês, filhos, que isso possa acontecer. Estou dizendo isso porque o versículo que eu separei é o mesmo versículo que o pastor Mateus separou. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Esse é o conselho que eu deixo para a geração Y. Nós somos imediatistas, nós queremos tudo de imediato. Miojo, fast food, tudo tem que ser na hora. Mas o homem que é inteligente, que é sábio, ele é paciente. Então tenha esse princípio em seu coração. E eu quero só colocar um parêntese aqui, porque eu estou sentindo isso, eu não tinha preparado, mas eu estou sentindo isso. Não existe ministério miojo. Não existe pregador miojo, não existe pastor fast food. Você tem que passar pelo processo. Seja paciente. Se ainda você às vezes fica falando, não me chamaram, não me colocaram, não me escalaram. Se ainda não te colocaram é porque você não está pronto. E não é a opinião de um homem que está sendo válida, é a opinião de Deus. Porque o homem paciente revela sabedoria. Ele é sábio, aquele que é paciente. Então fique com essa mensagem para você. Seja paciente. Deus já te chamou, já te escolheu, Ele vai te colocar. O conselho que eu dou para as outras gerações está em Efésios 4:2. A Bíblia diz: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes. Novamente a paciência, suportando uns aos outros com amor ou em amor. Então, as outras gerações, nós somos imediatistas, nós gostamos de tecnologia. Quando a gente vai ler a Bíblia na igreja, a gente usa celular, a gente não usa mais o papel Bíblia, como as gerações anteriores sempre usavam e continuam usando. Então suportem a gente, nós somos um pouco diferente, né, do que vocês são. As gerações mais novas não tem problema com isso, mas as gerações anteriores, o fato até da vestimenta, da barba, do corte de cabelo, muita coisa vem mudando. Então suporte as nossas diferenças. É lógico que quando a gente fala suportar, não é aquele negócio, eu suporto o pastor Joel. Não, é suportar em amor, é amar a diferença do outro, é respeitar, tá certo? Então são esses dois conselhos que eu deixo. Maravilha, glória a Deus. Geração Z. Até em relação a isso, igual o Ever falou, o Espírito Santo que está agindo aqui, o versículo que eu separei é Romanos capítulo 14, versículo 15. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Paulo estava falando que alguns tinham uma certa liberdade em Cristo e outros ainda estavam apegados a usos e costumes. A recomendação que eu quero dar para a geração Z é que a geração Z é uma geração de grandes mudanças, principalmente dentro da igreja. Em relação às vestes, em relação aos costumes, em relação aos cânticos, em relação a tudo. Mas nós temos que ter, então, uma consciência que existe uma geração anterior, uma geração de grandes homens de Deus, de grandes mulheres de Deus que fizeram o seu trabalho, que muitas vezes ainda se incomoda com o modo que a gente age, com o modo que a gente se veste, ou até mesmo com o modo que a gente fala. Tome cuidado com isso.
não seja bruto com essas pessoas, não ache que elas são do diabo, não ache que elas são fariseu, não, é apenas o modo que ela conheceu a Cristo, o modo que Cristo foi apresentado a ela, e você então tem que, assim como esse irmão, se isso está entristecendo a forma que você está vivendo, tenha sabedoria, às vezes se afaste, eu não sei, mas que essa geração tenha sabedoria para lidar com as gerações anteriores. E o versículo que eu deixo para gerações anteriores, para entender a Z, é Romanos capítulo 14, versículo 15. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Você leu o mesmo versículo? É o mesmo versículo. Muitas vezes o seu legalismo está impedindo que jovens e que pessoas que são a favor da mudança não vão a Cristo. Então a gente tem que entrar num equilíbrio. Essa é a grande questão. Então você que é mais antigo, pare para pensar, realmente será que a vida e a maneira que eu penso é isso? Isso é a verdade? Isso é o absoluto? Será que eu estou transformando uma doutrina, que eu estou transformando um uso e costume numa doutrina? Será que pelo fato de eu estar antigo, né? Com essa ideia antiga, com essa ideia, eu não estou impedindo que outras pessoas venham até Cristo? Acredite, há 20 anos atrás era proibido ter televisão dentro da igreja. Hoje você está sendo abençoado por uma live na internet. Em 2010, muitos pastores pregavam que a internet era do diabo. Agora, na quarentena, todas as igrejas estão online. Então, tenha essa flexibilidade, essa tolerância, vamos dialogar. Porque às vezes esse legalismo, esse conflito que você tem está impedindo que Cristo nasça em outras pessoas. Muito importante isso aí, realmente é algo que a gente tem que estar sempre mantendo o equilíbrio, né? Os mais novos respeitarem os mais velhos, não quer dizer que precisa seguir, mas não chamá-los de ignorantes, disso, não. Eles foram criados dessa forma. A igreja, ela acaba sendo um reflexo na sociedade, ou da sociedade. Ela é um reflexo na sociedade e da sociedade. Muitas coisas que eram proibidas na igreja, eram proibidos até na sociedade. Muitas pessoas, certos lugares, a pessoa não entrava de bermuda, não entrava de camiseta regata. Hoje, em muitos lugares entra, mas em anos passados não. Agora as coisas vão mudando, são usos e costumes, né? Mas um tem que aprender a conviver com o outro, a respeitar, né? Porque aí dá tudo certo. Edson. Vamos lá. O versículo que eu quero dizer... o pastor Jaime comentou. O pastor Jaime disse o seguinte: estou gostando muito, abraço, pastor Jaime. Deus abençoe o senhor, a irmã Glória, em nome de Jesus. Então vamos lá, gente. O versículo que eu trouxe também para falar com vocês sobre o princípio é Salmo 94, 19, que diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Você vai perguntar assim, mas o que isso tem a ver com tudo que vocês estão falando? Como nós dissemos, nós estamos trazendo princípios. E uma coisa que você, todas as gerações têm que entender é que princípios bíblicos são imutáveis. Nenhum princípio bíblico mudou desde a criação do homem até hoje. O que mudou foi como esse princípio é aplicado. O princípio manteve-se o mesmo. Quando Deus chega lá ainda no Velho Testamento e fala para guardar o sábado, esse princípio ele não caiu. O princípio se mantém como ter o dia do descanso, o dia do Senhor. O princípio ele só ganhou uma nova interpretação, uma interpretação mais adequada a partir da revelação da graça. Então o que você tem que entender é que o princípio que eu quero trazer para você é que Deus ainda continua sendo alívio para as ansiedades de todas as gerações. Todas as gerações têm as suas ansiedades. Nós somos muito condicionados a dizer que essas gerações têm ansiedades, sofrem com ansiedade. Talvez essa geração, essas últimas gerações, da Z para cá, ou melhor, da Y para cá, essas gerações, elas são mais suscetíveis a demonstrar as suas ansiedades. Mas quantas pessoas, como nós já ouvimos até o próprio pastor Joel falar, quantas pessoas às vezes não demonstravam nas suas casas, mas podem ter virado o volante do carro e se matado?
E aí sai como se fosse um acidente de automóvel. Mas na verdade o que ela praticou foi um suicídio. Quantos outros casos podem ter acontecido? Pessoas em indústria que se deixaram ser prensadas numa prensa e falam, não, mas isso é absurdo. Hoje nós vemos coisas que parecem ser absurdas, mas são coisas que acontecem por conta da ansiedade. A diferença que eu vejo é que de uns tempos para cá pode ter crescido o número? Pode. A Bíblia diz que no final dos tempos a iniquidade se multiplicaria. Mas o que eu acredito mais é que o que aumentou de fato foi a verbalização. As pessoas passaram a verbalizar que elas estão com problemas. Então todas as gerações estão suscetíveis a passar pela ansiedade. Mas o mesmo Deus que curava a ansiedade, que aliviava a ansiedade, que aliviava as pressões do passado, lá dos tradicionalistas que viveram na guerra, que tinham medo de morrer durante uma batalha, depois dos seus filhos que ainda viviam com a consciência, pode vir uma nova guerra, porque isso ficou na cabeça deles, pode vir uma nova guerra, por isso eu vou viver tudo que eu tenho para viver agora, porque daqui a pouco eu posso morrer. Ou depois da geração X, que já não tinha mais o fantasma da guerra, mas eles viraram, eu tenho que trabalhar porque eu não posso ser escravo de uma firma como meu pai foi a vida inteira dele. Ou depois as outras gerações, e aí até chegar na alfa, todas as gerações tiveram seus motivos de ansiedade. Nós estamos numa época, nesse momento, que a ansiedade está batendo a porta, ou melhor, no coração de muitas pessoas. O problema do coronavírus está fazendo com que muitas pessoas estejam sendo pressionadas pela ansiedade. Mas eu te dou uma boa notícia, que o mesmo Deus que aliviava a ansiedade, que tirava as pressões, que fazia com que o sentimento de morte, de suicídio, que você que está nos assistindo agora, alguns dos que estão nos assistindo agora, tiveram nesse período, o mesmo Deus que tirou das outras pessoas, Ele pode e está disposto a tirar de você também. Então abra o seu coração, porque o princípio de Deus é imutável e Ele tem muitas coisas para te revelar através da palavra dEle. Maravilha. Falando em guerra, o Edson estava falando agora, né? Acho que foi a geração X. Foi a época da Guerra Fria. Como eu vivi isso aí, a gente morria de medo, porque o papo era de bomba atômica. Só se falava que qualquer momento... Eu lembro uma vez que eu li na revista Veja que havia um arsenal atômico no mundo que era capaz de destruir a Terra 14 vezes. O planeta todo, explodir todo ele 14 vezes. Bastava um presidente ou americano ou russo apertar o botão vermelho lá. Então a gente vivia nessa expectativa. Depois vieram o quê? As armas químicas. Não se fala mais em bomba atômica. Existe... É uma possibilidade, mas hoje se fala em arma química, que é o que está acontecendo aí. Alguns falam que isso aqui é resultado de produção de arma química, né? Que não destrói o material, destrói apenas as pessoas. Porque uma bomba atômica dava um prejuízo muito grande, porque ela explodia tudo, pessoas e coisas. Aí tinha que refazer tudo de novo. Agora não, agora as armas destrói apenas pessoas. Mas enfim, então, como ele falou, toda geração viveu a sua angústia, mas também viveu as suas coisas boas. Então, estamos aqui agora finalizando. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Manuel, está nos assistindo. A Damaris colocou algo ali que é interessante. Deus, ele se apresentava no Velho Testamento. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, o Deus das gerações. Então ele foi com os veteranos, ele foi com os baby boomers, foi com a geração X, com a geração Y, com a geração Z, com a Alfa, e quantas gerações ainda existirem que temerem o seu nome, que o buscarem, que crerem nele, ele estará com todas essas gerações. Então, a última palavra que nós deixamos aqui para você é repetindo aí esses 4 pontos que vão ajudar a conectar as gerações. O que é? Ver o que cada uma delas tem de bom. Isso aqui vai ficar gravado, tá? Não se preocupe se você não pôde pegar tudo, né? Compartilhe depois, vai ficar gravado na nossa página do Facebook. Você pode assistir novamente. Fala assim, mas 3 horas. A pessoa não precisa assistir tudo de uma vez. Vai assistir um pouquinho por dia. Compartilhe com seus familiares, com seus
amigos, viu? Compartilhe, passa em grupos que você tem. Tem esse negócio, a pessoa olha lá, deu 3 horas e pouco. A pessoa não precisa assistir tudo de uma vez. Explique o que é, explique o que foi essa nossa live, tá? Porque eu tenho certeza, se vai ter, sei lá quantas mil rejeições, mas vai ter muita aceitação também. E de repente, se uma pessoa for a Cristo por essas 3 horas que nós gastamos aqui, que nós investimos aqui, gastar é errado, é investir. Se uma pessoa, se uma alma for a Cristo, já valeu a pena, tá? Agora, não é só a questão das almas irem a Cristo. A questão é que as famílias foram e serão abençoadas por o pouco que nós falamos, que é pouco, gente. Se nós fôssemos falar mesmo sobre todas as características e tudo mais, a nossa ideia lá eram 3 dias de ministração. Nós fizemos em 3 horas, então nós resumimos o que nós faríamos em 3 dias de acampamento. Obviamente, num período do dia, né? A parte da manhã nós íamos dividir tudo isso que nós fizemos em 3 horas, nós íamos dividir em 3 manhãs, né? Então, ficou bem sucinto, mas eu tenho certeza que abençoou. Então, o que cada geração tem de bom para abençoar a família, olhem para isso. Que não saber diferenciar o que é essencial, o que não pode faltar. Nós apresentamos aqui várias coisas. Outra coisa importante é não abrir mão dos princípios bíblicos. Não abra mão de princípios bíblicos. E, por último, individualidade sim. Individualismo não. Tá bom? Obrigado por você ter nos acompanhado, ter ficado conosco. Nós vamos fazer uma oração agora encerrando, abençoando a sua família, abençoando a sua casa, viu? Amanhã nós não teremos nada aqui. Agora, no domingo, nós teremos a nossa Santa Ceia online. Então, amanhã não esqueça de comprar o seu suco de uva, o seu pão, se não comprou ainda. Domingo, 19 horas, faremos aquela Santa Ceia online. Primeira Santa Ceia online da minha vida. Né? Só um comentário, né? Nós estamos terminando a live e apesar de a gente estar fazendo uma live, né, tal, mas o Baby Boomer tá usando papel ainda, né? Aqui, ó. É isso aqui, ó. Não tem... É o X lá no papel ainda, é papel. Porque a gente não enxerga no celular, né? Eu já nem trouxe mais nada. A gente não enxerga no celular, aquela letrinha de celular não tem jeito. Aqui, ó, é papel e fonte 16 ou 18. E a 12, minha tá 14, na fonte 7. 12 e 14 já não resolve. Pra caber mais coisa. Esse é pra fazer cola, né, na escola. Exato. Isso aí, então tá aqui, ó. Um exemplo claro do que é geração conectada. A gente tem as diferenças, mas não esqueça, e com isso eu encerro, maior é o que nos une do que o que nos separa. Amém? Vamos aplaudir o Senhor e glorificar o seu nome. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a nossa adoração. Pai, muito obrigado por esta live, obrigado por esse acampe em casa. Obrigado pelo tempo que pudemos estar partilhando essas experiências com os nossos irmãos, por aqueles que estão ao vivo e por aqueles que futuramente poderão acompanhar. Obrigado, Senhor, e que tudo isso sirva para abençoar as famílias e que haja realmente essa conexão entre as gerações. Em nome de Jesus, que caiam por terra todas as barreiras humanas e malignas que querem destruir a família. Senhor, em nome de Jesus, nós aqui nos unimos e declaramos a bênção do Senhor sobre cada família. Em nome de Jesus, que haverá o amor, que haverá o respeito, que haverá o diálogo, que haverá a confiança e que os princípios bíblicos jamais serão deixados de lado, Senhor. Em nome de Jesus, que haja sabedoria, compreensão, paciência e tudo mais de bom que a Tua palavra nos revela, nos ensina. Haja em nossas famílias, haja nessas famílias, Pai. Em nome de Jesus, como ministros do Evangelho, nós abençoamos cada família e que reine paz, harmonia, felicidade e prosperidade. Tudo em nome e tudo para a glória de Jesus Cristo. Amém.
Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, gente. Até domingo, se Deus quiser. Tchau, gente. Coraçãozinho da saudade. Coraçãozinho da saudade é boa. Manda o seu coraçãozinho, o seu like aí.